Se tem uma pessoa que pode descobrir aí de fato o motivo do fim do casamento da Virgínia Fonseca com o Zé Felipe, a gente sabe que essa pessoa muito provavelmente é o Léo Dias, né? O Léo Dias é conhecido aí como um dos maiores jornalistas e também aí, de certa forma, como uma pessoa que consegue chegar e obter a informação que ele deseja. E pois é, ele está sendo muito pressionado na internet para que ele comente sobre o que ele realmente acha do fim do casamento da Virgínia Fonseca. Acontece que depois de muita pressão, ele comentou sobre isso. Ele de fato deu uma opinião até que longa sobre esse assunto, sobre o fim do casamento e o que ele está enxergando aí do verdadeiro motivo que levou a Virgínia Fonseca e o Zé Felipe a terminarem essa relação, terminarem o casamento antes mesmo deles chegarem aí no casamento religioso, porque no caso eles só se casaram no civil. E vamos combinar? A gente fica curioso, curiosa aí para saber o que Léo Dias desconfia e sabe sobre o fim do casamento, porque normalmente ele acerta. Você pode até não gostar dele, mas você já percebeu que normalmente o Léo Dias ele acaba acertando sobre uma opinião, uma desconfiança que ele acaba tendo do que uma celebridade fez? Já reparou que em algumas situações ele realmente fala o que acontece antes daquilo ser noticiado? Lembra-se só, por exemplo, de quando ele anunciou o fim do relacionamento aí do noivado do Matheus Amaral e da Isabelle Nogueira. No começo eles até negaram, não sei se você lembra, mas depois acabou aí confirmando o fim do casamento. Pois é, Léo Dias então resolveu falar sobre isso. E ele basicamente saciou aí a sua curiosidade sobre o fim do casamento da Virgínia Fonseca com o Zé Felipe. Ele disse o seguinte quando ele foi confrontado sobre isso. Ele disse: Mas agora, desculpa, eu vou falar o seguinte: as pessoas estão se aproveitando de um fato. Outro dia, eu vi assim, hoje na gravação que nós fizemos, as pessoas dizendo: Ai, Léo, conta, você sabe o motivo da separação. Todo mundo chega para mim e diz: Me conta, você sabe. Eu sei que você sabe e que está escondendo porque gosta da Virgínia. Ele disse: Gente, eu não sei o motivo da separação, mas calma aí que ele ainda vai falar um negócio. Juro por Deus, juro pela minha mãe. Eu vou dizer que eu desconfio? Eu desconfio. Eu vou dizer qual é a minha desconfiança? Não vou dizer. Ele, apesar de dizer que não vai dizer sobre esse assunto, ele acabou comentando mais sobre isso, que eu acho que você vai entender aí algumas nuances do que realmente pode ter acontecido no fim desse casamento. Ele disse o seguinte: Eu desconfio de um motivo, mas eu não vou falar, mas não é traição. Como você está vendo, realmente parece aí que não há traição do lado da Virgínia Fonseca nem do Zé Felipe. Mas o Léo Dias ele acaba comentando e resgatando algumas situações que deixou muita gente de orelha em pé. Por causa de quê? Ele comentou o seguinte: Amor, o Zé, desculpa, Virgínia não tem tempo de trair o Zé. E o Zé, então, é o cara mais tranquilo do mundo. O cara que qualquer mulher solteira sonha em casar é um cara como o Zé Felipe, porque ele é muito de boa. Agora, muitas vezes o fato do cara ser tão de boa. Mas o que eu acho é outra coisa, e isso eu não vou falar aqui, porque é a minha opinião e é o que eu acho. Ele ainda continua falando e você vai gostar. Só que você já percebeu aí que ele quase solta a verdadeira opinião dele e que a gente sabe que às vezes é uma opinião ácida sobre o motivo aí do fim do casamento. Ele continua falando sobre o assunto, ele acaba revelando um pouquinho dessa opinião, mesmo que nas entrelinhas. Ele diz: "Não vou trabalhar com achismo dentro de um programa de tamanha relevância." No caso, ele está falando do Fofocalizando, que fala para todo o Brasil e tem um impacto enorme nas redes sociais. Ele continua: a gente precisa ter responsabilidade aqui. Está me entendendo? Eu aprendi
amadureci e preciso ter responsabilidade. Antes de eu continuar, é bom a gente relembrar que o Léo Dias, ele já foi tido aí pelas pessoas como uma das piores pessoas do Brasil por conta de certas coisas que ele acabou vazando na carreira dele como jornalista e como pessoa que lida com fofoca com a vida das celebridades. A gente lembra aí de certas situações que o Léo Dias acabou vivendo, falando, expondo de pessoas aí até como a Anitta, por exemplo, e que acabou gerando muitos problemas para ele. Só que ele diz o seguinte: não vou aqui trabalhar com achismo. No dia que eu tiver certeza sobre o motivo da separação, eu venho aqui dizer. E ele ainda, aí o pessoal acha, ok, ele acabou não falando nada. Não, ele não aguenta e acaba dizendo uma coisa. Eu acho que um indício aconteceu quando ela, Virgínia Fonseca, falou no Sabadão. Sabadão é o programa dela, que colocou ele para dormir no sofá durante 6 dias. Isso porque ele mandou ela calar a boca na frente de todo mundo. Ele tinha bebido um pouquinho e mandou ela calar a boca. Mas assim, isso não é motivo para acabar um casamento. Outra coisa é a ausência, né? Foi o que aconteceu com a Graciane Barbosa. Nesse caso, você se lembra do fim do casamento da Graciane com o Belo. O Léo continua. Ela reclamava quando o Belo ficava 5 horas do lado de fora da academia esperando ela. Agora, e quando você sai da academia e não tem ninguém te esperando? Tem gente que pode parecer grudenta, mas até do grude se sente falta. Essa foi a fala do Léo Dias. Já deu para você pegar aí o que ele enxerga como o verdadeiro motivo do fim do casamento, né? Você pegou nas entrelinhas? Eu acho que você, como pessoa inteligente que está acompanhando, que tem a sua própria opinião do fim desse casamento, pegou aí no ar o que o Léo Dias está falando do fim do casamento aí do Zé Felipe com a Virgínia Fonseca. Até porque tem gente que, na verdade, acha que o Léo não vai falar o que ele sabe ou o que ele desconfia. Eu acho que ele já sabe. Mas tem muita gente que acha que ele não vai falar o que ele desconfia porque tanto Virgínia Fonseca como Léo Dias são da mesma emissora, do SBT. E que, de certa forma, se ele acabasse revelando alguma coisa da vida da Virgínia que pudesse prejudicar a imagem dela, é bom a gente se lembrar, acabaria, de certa forma, prejudicando aí o programa dela na emissora que ele trabalha e ela também. Então, tem gente achando que o Léo Dias pode estar aí não falando, ou porque estão querendo calar ele, né, de não prejudicar ela para que não prejudique o programa e não prejudique a emissora que ele trabalha. E tem gente achando aí que também que ele é muito amigo dela e por isso não vai acabar dando de fato de bandeja o verdadeiro motivo. Você acha que o Léo Dias já sabe o motivo ou ele realmente só está desconfiado? Eu acho que ele colocou nas entrelinhas ali o verdadeiro motivo do fim do casamento da Virgínia Fonseca e do Zé Felipe. E eu acho que você percebeu qual foi. Você vai me contar aqui se você pegou isso no ar, se você pegou isso nas entrelinhas do que ele diz? Porque o fim de casamento aí desses dois realmente parece que vai dar muito o que falar ainda.